Olá, pessoal! Vamos hoje dar início à apostila 3, que trata do assunto de comparando frações. Então, foi dado um exemplo aí na página 5, que é o seguinte. Maíra, Simone e Ana ganharam uma caixa de bombons, cada uma, e cada caixa estava dividida em 4 partes iguais. Veja quem comeu mais bombons. Então, Maíra comeu 1/4 da caixa, comeu uma partezinha. Simone comeu 2/4 da caixa, 2 partezinhas. E Ana comeu 3/4 da caixa. Observando as figuras, verificamos que Ana comeu a maior parte dos bombons de sua caixa e que Maíra comeu a menor parte. Então, visualmente, já dá para a gente ver que Ana comeu 3 partes, Maíra comeu uma só. Então, qual que é a fração aí que a gente pode colocar que é maior? 3/4 é maior que 2/4, que é maior que 1/4. Perceberam que os denominadores são todos iguais? Todos valem 4. E o numerador, o maior é o 3. Depois é 2, depois 1. Então, significa o quê? Que quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. O que está em cima é o maior. Agora vamos a outro exemplo. Continuando aí na página 5, está dizendo o seguinte, o segundo exemplo. Estas são as caixas de bombons de Sueli, Vitor e Fred. Qual deles comeu mais? Então, a de Sueli está dividida em 4 partes. Ela comeu quanto? 2 de 4. Vitor está dividido em 3 partes. Ele comeu quanto? 2 de 3. E Fred está dividido em 6 partes. Ele comeu quantas? 2 de 6. Agora, perceberam que os numeradores que são iguais são todos 2. Agora, os denominadores são diferentes. Então, qual que é a maior fração? É aquela que, quando os numeradores são iguais, a maior é aquela que tem um denominador menor, o menor número. Isso mesmo que eu falei. E a menor fração é aquela que tem o maior número. 6 é o maior que 4, que é maior que 3. Então, ele é a menor fração. 3 é o menor número entre 4 e 6, então é a maior fração, ok? Só para dar uma palhinha aí na página 6, a primeira questão pediu para colocar as frações em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior, está crescendo. Então, qual a menor fração aí? Os denominadores são iguais e os numeradores diferentes. Então, a menor fração vai ser quem? 1/6. Vai começar de 1/6. Vocês vão botar aqui na frente. Depois, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e o último, 6/6. Agora, 2, os numeradores são iguais, os denominadores são diferentes. E pediu para colocar na ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Então, qual é a maior fração aí? É o que tem o menor numerador. No caso, é 5 meios. Vai ficar 5 meios, 5 terços, 5 quartos, 5 quintos, 5 sextos e, por fim, 5 sétimos, tá bom? Agora, na página 7, vamos falar um pouquinho sobre frações equivalentes. Está dizendo o seguinte, Carlinhos é muito guloso. Um dia sua mãe fez um pudim e resolveu fazer uma brincadeira com ele. Ao trazer o pudim, ela lhe perguntou, Carlinhos, você quer 1/2 ou 2/4 do pudim? Carlinhos, mais que depressa, respondeu, 2/4. E você, o que acha? Aí tem o desenho aí de 1/2 e de 2/4. Visto por cima também, 1/2, 2/4. E na sua opinião, é a mesma coisa ou é diferente? Ou ele ganhou vantagem escolhendo 2/4? Na verdade, é a mesma coisa. Por quê? 1/2, esse pedaço aqui, é igual a 2/4, esses 2 pedaços aqui. Está na mesma, só foi cortado de forma diferente. Dizemos que a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. Dizer que 2/4 é equivalente ao meio
ou que 1/2 e 2/4 são equivalentes, é o mesmo. Então, não tanto faz a ordem, vai dar a mesma coisa. Duas frações são equivalentes quando representam a mesma quantidade de uma certa coisa. Duas frações são equivalentes quando representam o mesmo número. Então, 1/2 e 2/4 é a mesma coisa. Qual é a sua conclusão? O que vimos anteriormente é um exemplo de uma regra geral. Então, vamos ver aqui. Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, achamos sempre uma fração equivalente à fração original. Então, o que quer dizer aqui? Se eu pegar 1/2 e multiplicar por 3, por exemplo, 1 vezes 3, 3. E multiplicar embaixo, 2 vezes 3, 6. Vai dar 3 sextos. 3 sextos é equivalente a 1/2 e é equivalente a 2/4. Então, para ser equivalente, eu tenho que multiplicar ou dividir pelo mesmo número em cima, no numerador, e embaixo, no denominador. Aí eu consigo achar a fração equivalente dada. Vou falar com vocês um pouquinho, na página 9, a questão 12. Qual número deve estar no quadrado para que as frações sejam equivalentes? Então, vamos lá. De 4 para chegar até 20, eu multipliquei por quanto? 4, 5 vezes dá 20, certo? Se 4 vezes 5 dá 20 embaixo, então tem que multiplicar por 5 em cima também. 3 vezes 5 vai dar 15, então o primeiro quadradinho vai dar 15. Aqui, 5 quantas vezes que dá 20? 5 vezes 4. Então, tem que multiplicar em cima por 4. 3 vezes 4. Aí, aqui eu tenho 12 e deu 4 depois. Então, no caso agora, eu dividi. 12 dividido por quanto que dá 4? 12 dividido por 3. Então, vou pegar o 36 e vou dividir por 3 também. 1 vezes quanto que dá 7? 1 vezes 7. Então, eu tenho que fazer o 3 vezes 7 para achar o resultado daqui. Agora, na página 10, a gente vai ver comparação de fração usando frações equivalentes. Aí foi dado um exemplo aqui. João estava assistindo ao noticiário e ouviu a seguinte notícia. Na corrida de carros de ontem, Rubinho percorreu 3/4 do percurso e Vitinho percorreu 4/5. Após o comentário do repórter, ele parou para pensar. Quem será que percorreu o maior caminho? Até aquele momento, ele só havia aprendido a comparar frações com o mesmo numerador ou frações com o mesmo denominador. Então pensou um pouco e lembrou-se que no 4º ano havia aprendido a transformar frações com denominadores diferentes em frações com denominadores iguais. Assim ele fez e descobriu. Então, gente, quando aparecer frações que você tenha que comparar com denominadores diferentes, a primeira coisa é transformar os denominadores em iguais. Então, vamos lá. 3/4, 4/5, 5 e 4, os denominadores. Então, vamos pensar na tabuada de 5 e de 4. Qual o primeiro número comum do resultado? 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. E de 4? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Então, o número que eu tenho comum no 5 e no 4 é o 20. Então, vou fazer 4 vezes 5, 20, e 3 vezes 5 em cima também, 15. Para ser equivalente, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, igual que está aqui. E o 5 eu vou multiplicar por 4, por consequência, o 4 em cima também multiplica por 4, ficou 16 vinteavos. Transformamos em mesmo denominador. Aí, sendo assim, quem que ganhou a corrida? João descobriu que Vitinho foi o que percorreu o maior caminho. Então, Vitinho é o que? 16 vinteavos. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. No caso, 16 é maior que 15. Para finalizar aí, eu vou dar o exemplo da página 11 da questão 18. Alice tomou 1/6 de uma garrafa de suco.
e Mariana tomou 5/7 de uma garrafa de suco com o mesmo tamanho da garrafa de Alice. Quem tomou mais suco? Então, eu tenho denominadores diferentes, certo? Eu tenho 6 e tenho 7. Então, tem que pensar na tabuada 6 e 7. Qual o número comum nas duas tabuadas? Se eu multiplicar 6 vezes 7, dá quanto? 42. E 7 vezes 6 também não dá 42? Então, ó, vezes 7 vai ficar 1 vezes 7, 7. 7, 42 avos vai ser o de Alice, porque eu vou multiplicar por 7 em cima e embaixo. E aqui eu vou multiplicar por 6 em cima e embaixo. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 7, 42. Vai ficar 30 sobre 42. Então, 7, 42 avos de Alice e 30, 42 avos de Mariana, denominadores iguais, 42, qual fração é maior? Mariana. Por quê? 42 é muito maior que 7. Então, quem tomou mais suco? Mariana. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Um bom trabalho aí e até a próxima.